Olá, gente! Hoje eu tô aqui para fechar o primeiro capítulo do livro Mito e Corpo. Maravilhoso livro. Como vocês já viram no primeiro vídeo, esse livro ele é um livro muito denso. Ele é um livro relativamente fino, né? Se for ver que ele tem 115 páginas, um livro bem rápido de ler, né? Mas ele é um livro com, assim, poucas e boas, né? Então, se você for pegar aqui algumas frases, você pode ficar muito tempo refletindo em cima delas. Então, esse livro é um livro para ele ser digerido, né? Ele não é um livro para você pegar, sentar e ler. Eu, sei lá, já li esse livro aqui umas 5, 6 vezes, né? E sempre tem algo interessante e novo nele, tá? Eu vou continuar falando aqui a respeito de uma questão que eu acho extremamente importante, que é a experiência e a linguagem. Tá? Então, a fonte do mito e do conhecimento corporal está em nós mesmos. Ela é intensificada pelas interações e diálogos somáticos. Se a experiência somática e a linguagem estiverem separadas, tentamos compreender a nossa experiência de vida por meio de símbolos. Isso é muito importante. Esse primeiro capítulo ele fala muito sobre a tese dos autores a respeito da ideia do mito estar conectado com o corpo, tá? Então, quando ele está falando aqui, geralmente as pessoas quando estudam a mitologia ficam muito apegadas aos símbolos, tá? E isso não está errado, bem pelo contrário. Agora, o que eles trazem aqui é que se essa experiência somática e essa linguagem estiverem separadas, ou seja, se a simbologia não for entendida enquanto um processo que, que pretende mostrar uma experiência vivida, nós vamos tentar viver a nossa vida a partir dos símbolos e não das experiências. Eu gosto de pensar nisso como viver uma vida de forma estética. Eu vivo uma vida tentando imitar aqueles símbolos e não tentando trazer aqueles símbolos para dentro da minha carne e viver uma experiência a partir disto. Então, isso é um processo que acontece muito na psicoterapia. Tá? As pessoas trazem histórias sobre elas mesmas e elas se experienciam a partir da história contada e não a partir da experiência de vida delas. Isso todos nós vivemos. Muitas vezes nós vamos, por exemplo, enfrentar um desafio e a gente cria uma imagem. Tá? Então, por exemplo, homens, né? Homens que têm algum problema de disfunção sexual, geralmente eles imaginam eles falhando. Eles não falham às vezes, mas eles já imaginam a cena deles falhando. E eles se relacionam com aquela imagem e não com a experiência que eles estão tendo aqui agora. E isso faz com que eles, por exemplo, não queiram ter um contato sexual. Tá? Então, isso daqui é algo bem interessante. Viver a partir da experiência e não do símbolo. O símbolo nos chama para a experiência. Ele brota da experiência. Né? Agora, é importante entender que o símbolo é essa ponte entre nós e a experiência. Tá? O mito organiza um caminho. Podemos pensar em nós mesmos como um processo vivo, continuamente organizando e corporificando tudo aquilo que encontramos. É por este motivo que as jornadas e os caminhos são tão importantes no mito. Tá? Então, aqui ele está falando do quê? Ele está falando das histórias mitológicas. Quem já estudou um pouco de mitologia, ou quem conhece o trabalho do Joseph Campbell, que é um dos autores do livro, sabe que ele trabalha com esta ideia da partida, né, a realização e o retorno. E quando nós temos essa estrutura, de uma forma bem simples, a ideia do mito é contar essa história. Como eu parto de uma forma, me enfio no meio de uma aventura para criar algo novo e como eu crio este algo e retorno. Então, é esse processo que todos nós vivemos, gente, de encontrar um jeito de viver a vida, de encontrar uma forma de estar no mundo, de encontrar um jeito de solucionar um problema, de encontrar um jeito de se sustentar, de encontrar um jeito de flertar, de encontrar um jeito de criar uma família. Esse processo, isso que eles chamam aqui no livro, este processo formativo, a formação deste corpo que vai se relacionar com o meio e com outras pessoas. Tá? O efeito de um mito.
Os mitos são facilmente interpretados e mal interpretados. Porém, o mais importante é que eles têm o poder de afetar os papéis que assumimos ou que desejamos assumir ao ordenar a maneira pela qual pensamos e usamos a nós mesmos. Tendo ou não conhecimento, estamos vivendo as histórias herdadas. Tá? Então, isso daqui é importante no seguinte sentido. Qual é o efeito da mitologia? Qual é o efeito das histórias que nós contamos para nós mesmos? Uma das coisas que eu gosto de trabalhar com meus pacientes é de contar a mesma história de vida deles. A pessoa conta, e depois ela conta de novo, e depois ela conta de novo a mesma história. E quando você vai contando a mesma história várias vezes, uma seguida da outra, tu começa a perceber que tem algo que começa a mudar ali. É como se tu começasse a perceber algo a mais, ou algo que não é bem assim, ou até que tu pode fazer uma mudança nessa história. E é isso que ele está falando aqui. A ideia do mito é nos ajudar a perceber como nós estamos nos usando, como nós estamos vivendo as nossas ideias, como nós estamos usando os nossos comportamentos a fim de gerar um efeito em nós e no mundo. A partir do momento que o mito nos ajuda a entrar na nossa experiência, ele está tendo o efeito que a mitologia realmente quer. Vamos pensar assim, dentro dessa perspectiva. Tá? A ideia não é gerar uma cultura externa. A ideia é gerar uma série de histórias que me ajudam a entrar em mim. E aí, dentro disso, buscar algo. Tá? Como vivemos a nossa vida? Quando tentamos experienciar como nascemos, como formamos os nossos sentimentos para conectar ao nosso começo, ou como nos formamos uma relação com o fim do nosso corpo, mergulhamos no problema do vazio. O que acontece? Não sabemos. De repente, ficamos conscientes ou perdemos a consciência. É um mistério. Portanto, como começamos e como terminamos são os dois grandes temas de todos os mitos. No mito, o que vemos é um organismo que pode falar acerca de sua situação passada por suas próprias camadas. Compreender o mito é tornar-se íntimo da maneira como experienciamos a nossa existência. Então, essa questão do vazio ela é muito importante. Porque na mitologia, no trabalho do Campbell, ele tem a história tem um momento da passagem do herói, que é o ventre da baleia. A morte e ressurreição do herói. Que é um momento onde você perde o teu jeito antigo de ser e você não tem um novo ainda. Então você está num vazio. O que as pessoas geralmente querem é preencher o vazio. Mas mitologicamente falando, o vazio não é um local para ser preenchido, ele é justamente um local para você estar dentro deste vazio. Eu gosto de comparar isso com a imagem de uma caverna. Você não tem que preencher a caverna. Se você preencher a caverna, ela perde o sentido de ser. A caverna é exatamente esse buraco dentro do qual você entra. E se você permite que este buraco faça algo em você, ao invés de você fazer algo ao buraco, ele pode te dar algum insight. Você pode ter algum insight a respeito da tua experiência. Como você foi para lá? O que esse vazio tem a te mostrar? E não o que você tem a mostrar para o vazio buscando preenchê-lo. Né? Essa é uma outra perspectiva. É uma perspectiva que te faz entrar em contato com este não saber e aceitar esse não saber. Por isso que fica vazio. Fica vazio porque há a ausência de uma forma e o desejo de uma forma. E quanto mais a gente tenta apressar isso, pior é. O mito é um contar histórias, uma expressão direta das nossas experiências, estejamos ou não conscientes disso. A história que contamos a nós mesmos é, na verdade, a história do nosso próprio processo. O mito fala da natureza da experiência do nosso soma. Será que precisamos de uma história para nos falar do que é sagrado? Ou já temos a experiência que casa com a história? A função do mito é colocar a experiência em histórias, porque histórias são organizadoras da experiência corporal, das maneiras de moldar a nós mesmos como indivíduos. Então, isso daqui é algo que eu já falei no vídeo passado, mas eu volto a repetir. A perspectiva aqui é de que a mitologia ela vem depois da experiência. E por que nós criamos essas histórias? Para com que a nossa cognição tenha algo com que trabalhar. O corpo já sabe.
Agora a cognição precisa organizar isso em termos de uma estrutura, de uma narrativa, porque a nossa mente funciona assim, né? Tem vários autores da neurologia, o Damasio, o Panksepp, vários deles falam a respeito da importância das histórias, porque o nosso cérebro funciona desta forma. A narrativa não é apenas uma arte, vamos dizer assim, ela é também um processo neurológico. Então, quando ele fala, né, aqui isso eu acho muito bacana, será que precisamos de uma história para nos falar o que é sagrado, ou nós já temos experiência que casa com a história? Né? Então, será que nós precisamos de algo externo que nos diga o que é o sagrado? Ou será que nós temos uma experiência disto? E quando nós encontramos com a história, nós falamos, essa história bate com isto. Né? Tem uma anedota zen, onde uma discípula, né, uma monja, pede ao patriarca para que explique para ela um determinado sutra. E aí ele fala, claro, leia para mim a passagem que você está com dúvida e eu te explico o que é. Ela fala, mas o senhor não sabe ler? Eu falo, não, eu não sei ler. Mas como é que você sabe o sutra se você nunca o leu? E ele fala assim, vem cá. Leva a monja até fora do templo e aponta para a lua. E aí ele diz, o meu dedo está apontando para a lua, mas você não pode confundir o meu dedo com a lua. E eu acho que essa anedota, ela casa muito bem com essa parte, porque assim, as histórias não podem ser confundidas com a verdade. As histórias são dedos que apontam para as verdades, mas essas verdades já estão em nós, elas já existem aqui, nós já temos essa experiência, e por isso nós nos identificamos com a história. Né? O senso mítico é organizado pelo que acontece dentro de nós. A habilidade para falar dessas experiências primárias, de criar histórias a seu respeito, dá voz à nossa realidade interna. Como seres humanos, dramatizamos nossas experiências interiores como imagens somáticas. Damos permanências às nossas experiências quando as corporificamos. Então, este, né, foi o capítulo 1. Essas meras 5 páginas, 2, 4, 6 páginas. Tá? E nós temos aqui 2 vídeos para falar só sobre isso daqui. Esse é um livro denso, é um livro muito gostoso de ler. Você pode ficar muito tempo refletindo em cima de poucos pedaços. Né? E essa ideia, gente, eu acho que a tese fundamental deles é essa, de que os mitos não precedem a experiência, mas sim os mitos descendem das experiências, porque é a experiência que ocorre em primeiro lugar, e toda a linguagem mitológica é uma tentativa do ser humano de colocar em termos cognitivos, né, algo que está além das próprias palavras. É por isso que eu contei essa anedota do monge, né, do patriarca Zen, que explica a respeito da lua. As palavras, as histórias, elas são processos, são coisas que nos levam a voltar para cá. Tem um autor que agora me fugiu o nome, e ele diz assim, os poetas usam mentiras para falar sobre as verdades. Né? E eu acho isso daqui muito bonito, porque é exatamente esta ideia. Nós falamos de coisas para fazer uma referência a algo que está além das coisas. Que é o quê? As nossas experiências. Nós usamos palavras para fazer referência a algo que está além das próprias palavras. A experiência que nós temos, que você que está me assistindo tem no dia a dia da tua vida. No amor, né, com seus filhos, com seu trabalho, com a sua própria existência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo logo vem mais. Tchau, tchau!